Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais ricos e, sinceramente, mais bonitos da Bíblia, João 10. A ideia aqui é a gente desconstruir juntos as imagens do pastor, da porta e da voz para entender as lições profundas que elas nos trazem. Olha, a base de tudo, o que sustenta esse capítulo inteiro, é uma declaração de Jesus que é potentíssima. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essa frase não é só uma metáfora, sabe? É a chave que abre a nossa compreensão para tudo que vem a seguir. Então, o nosso roteiro aqui vai ser mais ou menos assim. A gente começa com as metáforas fundamentais, passa pela conexão íntima, depois pelo protetor sacrificial, chega na declaração divina, e aí vamos ver o chamado para permanecer e, por fim, como trilhar um caminho prático com tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, né? As metáforas fundamentais. O texto nos apresenta Jesus com duas imagens muito fortes e que dependem uma da outra para fazer sentido. Ele é tanto a porta quanto o pastor. O texto já de cara coloca um contraste bem forte. De um lado, tem os falsos pastores, que entram do jeito errado, usando de truques, de artifícios. Do outro lado, tem Jesus, que não só entra pela porta, mas ele é a própria porta. É o único acesso legítimo, autorizado para a segurança e para a vida. E é aqui que a gente começa a entender uma primeira camada daquela ideia de temor do Senhor dentro desse contexto. Não é sobre ter medo de se apavorar, não. É sobre um reconhecimento fundamental. É a verdade de que não existe outro caminho, outra forma de se reconectar com Deus, a não ser por meio de Cristo, que é essa porta. Ok, mas não para por aí. Vamos aprofundar um pouco mais. A gente entra na nossa segunda sessão, a conexão íntima. Essa metáfora vai muito além de ser só um ponto de entrada. Ela descreve a natureza de um relacionamento baseado em reconhecimento mútuo, em uma voz que foi feita para ser ouvida. Sabe, o ponto crucial aqui é a diferença entre saber coisas sobre ele e de fato conhecê-lo. O que João 10 está propondo é um conhecimento que vem do relacionamento, da intimidade. É algo que transforma de verdade as nossas ações e decisões e não só o nosso intelecto. E aqui está o grande desafio para a gente hoje em dia. De um lado, a voz do pastor, que é a fonte da direção verdadeira. E do outro, o que a gente pode chamar de ruído do mundo. As opiniões que estão na moda, as narrativas que são mais confortáveis de ouvir, as ideologias que muitas vezes acabam anestesiando a nossa consciência. E com isso, a nossa compreensão daquele temor do Senhor também evolui. Já não é só um reconhecimento passivo. Agora se torna um processo ativo. É a ação contínua de ouvir, de obedecer de verdade e de escolher ficar debaixo da direção dessa voz específica. A narrativa vai ganhando mais intensidade na nossa terceira sessão, o protetor sacrificial. Agora, o texto vai mais fundo da imagem do pastor, colocando ele em contraste direto com a figura do mercenário, que é aquele que só faz o trabalho por interesse, por pagamento. A declaração que define essa parte é uma das mais impactantes. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está o coração da sabedoria cristã sobre liderança, né? Não tem a ver com poder, mas com serviço, com sacrifício, com entrega total. E a diferença é gritante. O mercenário, que está ali pela conveniência, pelo dinheiro, ele foge no primeiro sinal de perigo. Já o verdadeiro pastor, não. Ele é motivado pelo compromisso, pelo amor, e por isso ele fica e protege. É o compromisso contra a conveniência. Tudo isso que a gente viu, a porta, a voz, o sacrifício, está construindo um caminho para chegar no ponto alto do capítulo. A gente entra agora na nossa quarta sessão, a declaração divina. Depois de mostrar sua função, Jesus revela sua identidade. A pergunta que o texto força a gente a fazer é, depois de todas essas metáforas, de todos esses ensinamentos, afinal de contas, quem Jesus está dizendo que ele é? E a resposta vem, direta, sem firula, sem rodeios. Eu e o Pai somos um. Esse é um dos momentos mais claros em que ele afirma ser o Messias. Uma declaração que não deixa dúvida sobre a sua unidade com Deus, sobre a sua divindade. Isso nos leva para a definição final, a mais completa do temor do Senhor. De novo, não é um medo que paralisa, é uma reverência profunda, uma reverência que nasce quando a gente reconhece que Cristo é soberano sobre toda e qualquer autoridade, seja aqui na Terra ou no mundo espiritual. Bem, com essa declaração de identidade tão forte estabelecida,
o foco do capítulo muda um pouco. Agora, se volta para a nossa resposta. Vamos para a quinta seção, o chamado para permanecer. O desafio agora é sair do conhecimento na cabeça e ir para a permanência na prática. O texto aqui faz uma distinção que é fundamental. Olha só, uma coisa é ouvir a voz, outra, completamente diferente, é obedecer. E do mesmo jeito, conhecer o pastor não é garantia de que vamos permanecer com ele. A sabedoria prática aqui exige perseverança, exige obediência contínua. E isso tudo nos leva à nossa conclusão, a última seção. Um caminho a percorrer. A pergunta agora é: como a gente pega toda essa teologia que é bem densa e transforma numa jornada espiritual que dá para aplicar no dia a dia? O caminho que o texto sugere é bem claro, em 4 passos. Primeiro, ouvir, que é um esforço ativo para a gente conseguir discernir a voz dele. Segundo, conhecer, ou seja, cultivar um relacionamento íntimo que transforma. Terceiro, obedecer, que é traduzir o que a gente conhece em ações de fé. E quarto, permanecer, que é perseverar nesse compromisso dia após dia, mesmo quando é difícil. Então, o que a gente leva dessa jornada fica o compromisso de tentar reconhecer a voz dele no meio de tanto ruído e de rejeitar os caminhos que parecem seguros, mas não são. É entender que a vida de verdade, a vida abundante, vem de seguir a vontade dele, não a nossa. É responder ao sacrifício com uma vida de honra, uma vida guiada por essa reverência e não pelo medo. E para fechar, fica uma pergunta que, na verdade, resume a essência deste capítulo. Em meio a tanto ruído, com tantas vozes competindo pela nossa atenção, qual delas está de fato guiando as nossas ações?